de vossa incredulidade and turn back to God. e voltai para Deus. Now, let us remember something here. Agora, vamos lembrar algo aqui. These great happenings, the nature has happened before in this 12th verse here, see? Estes grandes acontecimentos na natureza já ocorreram antes, no verso 12 aqui. Veja. The sun became as black as sackcloth of hair. O sol tornou-se negro como saco de silício. Now compare this. Agora comparem isto. Now remember, Agora recordem, that does not happen in the Gentiles. isso não acontece com os gentios. It's Israel. É Israel. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 10, verso 30. É um dos versículos menores também da Bíblia. Eu e o Pai somos um. Grande Criador, estamos suplicando que mais uma vez o Senhor possa nos orientar e assim o povo ser orientado da sua verdadeira manifestação, o que tem ficado encoberto por anos e anos, mas o Senhor já revelou através do sétimo anjo para termos uma fé genuína neste grande Criador, a grande deidade. Fala mais uma vez conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, nós precisamos sempre, irmãos, ter o esclarecimento cada dia melhor deste Deus que nós cremos. E se irmão Branham chamou a deidade e esta revelação do último dia, que veio através dele, de importante, Laodiceia 56, então nós devemos reconhecer que é importante. Temos que ter esta verdadeira revelação. Ainda que vocês dizem, eu já creio, mas tem muita gente que nos ouve que precisa
de ver mais alguns parágrafos do profeta para eles poderem ter esta fé. Tem uns que não têm esta fé ainda. Então eu quero falar, o título é Jesus, a segunda pessoa ou a pessoa Deus. Isto vem de centenas de anos, a complicação das pessoas não terem a revelação da deidade. Lutero veio, ele também não teve. Wesley também não teve. O batismo deles também foram Pai, Filho e Espírito Santo. Os pentecostais vieram e não tiveram também esta luz. Continuou o batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois apareceu os unicistas, que batizavam em nome de Jesus. Quero deixar bem claro, qualquer dia ainda posso fazer uma mensagem sobre isso, que é simples também, mas o irmão Branham nunca disse que os unicistas batizavam em nome de Jesus Cristo. Se você lê na mensagem, irmão Branham falou contra os unicistas, porque eles crêem em só Jesus. E o batismo deles era também só Jesus. Não era Jesus Cristo, nem Senhor Jesus Cristo, nem Senhor Jesus. Isto está nas próprias mensagens do irmão Branham. Isto é que traz mais luz para a gente ver a diferença deste povo que andou com o irmão Branham, muitos teólogos que andaram com o irmão Branham e acabaram trazendo essa doutrina de o pai sendo um, o filho outro. E para o filho ser outro, o filho tem que ser uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Então tem os trinitarianos que creem que Jesus é a segunda pessoa. E tem os crentes da mensagem que também creem que Jesus é a segunda pessoa. Porque se tem um pai e um filho à parte, então são duas pessoas. E não é assim a crença do profeta. E não é assim a crença da Bíblia. Eu tirei um pensamento aqui. Não existe o pai e um filho à parte. Se você me perguntar, existe o pai e o filho? Sim. Mas não existe o pai e o filho à parte. O filho é a parte visível do pai. O pai é espírito. Então, o filho é a parte visível do pai. E é o que os dualistas da mensagem não conseguiram. E vieram os russelitas, Testemunhas de Jeová, também traz a mesma doutrina de um Jeová e um Jesus à parte. O problema é que dentro da mensagem, o povo diz que andou com o irmão Branham e nunca tiveram a revelação nem da deidade. Isso eles têm que saber, que nem a revelação da deidade. Aí você espera que eles vão ter a revelação dos trovões. Espera que eles vão ter a revelação do novo nome. Eles nunca terão, porque já tem uma crença errada. Porque os pentecostais não têm a revelação do batismo em nome de Jesus Cristo? Porque tem uma crença errada de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três pessoas. Porque os dualistas dentro da mensagem não têm a doutrina certa. Sua doutrina é errada, porque eles creem num Pai e um Filho à parte. Agora a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Jesus nunca diz, eu sou um e o Pai é outro.
Eu e o Pai somos um. Quando você lê a Bíblia e vê ele falando com respeito a nós, é o relacionamento do Espírito no físico, o qual mostra o Espírito. Você não pode ver o Espírito se não olhar no Filho, no físico, na pessoa Deus. Jesus não é apenas o corpo de Deus, que é bom, eu prego isso também. Mas hoje eu quero falar que Jesus é a pessoa Deus. Agora, quem diz isso foi William Branham. Eu estou tirando os títulos, a maioria dos títulos que temos em nossas pregações são extraídos da própria mensagem do profeta. A revelação dos 7 selos, a brecha, parágrafo 136. Vamos prestar atenção, eu creio que nós somos em poucos aqui, tem mais um pouco pela internet, e com isso nós formamos uma igreja visível e invisível também. Certo? Você vai ter, mas você vai ver esta igreja invisível aqui no visível. Eles creem como nós cremos. E eles estão no invisível. Nós não os estamos vendo, mas eles estão nos vendo. E eles dizem, olha, essa pregação e o que eu creio é um só. Eles fazem a mesma coisa. Então vamos dar atenção a isso. 136 da brecha. Então, veja você, Jesus era Deus. Agora, se você pegar um dualista dentro da mensagem, que eu já estudei também alguma mensagem deles para eu poder falar para vocês. Se você pega uma mensagem deles e diz, Jesus não é Deus. Agora você pega a mensagem do irmão Branham, que diz, Jesus era Deus. Ele está expressando o que Jesus era no seu dia. Ele não era a terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa. Ele era Deus. Veja, ele era Deus. Jesus era Deus. Emanuel. Deus desceu de sua glória e revelou a si mesmo. Então não é que o Filho desceu da glória. Não, Deus desceu da glória. Mas tem um versículo, São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E para começar, você já deve prestar atenção na própria expressão da palavra. Deu seu Filho unigênito. Se deu o Filho unigênito, como que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Ele deu o Filho unigênito, quer dizer, unigênito é único, não tem mais. Isto é, se eu quiser ser filho de Deus, eu tenho que ser como o Filho, Jesus Cristo. Porque foi Deus sendo visível, ou invisível materializado. Eu tenho que me apressar um pouco, eu queria deixar todos esses parágrafos para vocês. Mas o irmão Branham diz assim, eu amo aquela história de Butch Cliburn, aquele grande e lindo hino. Desceu de sua glória, eterna história, meu Deus e Salvador veio, e Jesus foi seu nome. Nascido numa manjedoura para os seus, um estranho, um homem de tristezas, lágrimas e agonia. Oh, que condescendência, nos trazendo redenção. Quando no mais escuro da noite, nenhuma esperança em vista, Deus, gracioso, cuidadoso, colocou de lado seus esplendores. Deus. Isso daqui é como uma poesia de Butch Cliburn. Muito bonito. Deus, gracioso, cuidadoso, colocou de lado seus esplendores, humilhando-se para alcançar e salvar a minha alma. Oh, como eu o amo, como eu o adoro, meu alento, meu sol, meu tudo. O grande Redentor tornou-se meu Salvador. O grande Criador tornou-se meu Salvador. E toda a plenitude de Deus habitou nele.
Amém. Se quer ver Deus, tudo é fácil, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Nem no céu, nem na terra, lugar algum você vai ver Deus. Para você ver Deus, você tem que vê-lo no corpo, na pessoa dele. A semente não herda com a palha, pregado em 1965, parágrafo 101. De modo que, veja você, Deus fez tanto óvulo como germe. Teve um tempo que no início aqui no Brasil, nós todos pregávamos uma mensagem de que o óvulo era de Maria, que era a natureza humana de Maria, mas natureza divina de Deus faria Jesus, Deus homem. Não sei se alguns de vocês que são mais velhos na mensagem lembra deste folhetinho que veio para o Brasil e era pregado desta maneira. Aí quando veio a mensagem mesmo do irmão Brana, foi corrigindo estas partes, que isto é errado. Não é o óvulo da Maria. Deus deu o óvulo para ela. Não era dela. Ele deu para ela. Por isso que a Bíblia diz a semente da mulher, porque Deus deu. Aquilo foi um óvulo especial que Deus deu para ela, para formar seu próprio corpo. De modo, Deus fez tanto óvulo como germe. Ele criou ambos no ventre de Maria. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, não apenas um bom homem, um profeta. Ele foi um bom homem e profeta. Não um professor, um teólogo. Ele pode ter sido tudo isso. Ele foi um em todos. Mas acima de tudo isso, ele foi o próprio Deus. Amém? Olha para vocês, vem encarando Jesus Cristo como a revelação humana do Pai que é Espírito na terra. Sem esta revelação, nós nunca conheceremos a Deus. Eu tenho visto Deus do natural, porque Deus nos fez a sua imagem. Então eu era espírito, você era espírito. Mas Deus não quis que ficássemos em espírito, porque não faríamos nada em espírito. O que seria a manifestação na terra, quando Deus tinha tantos atributos para se manifestar na terra e o homem apenas espírito? Porque Deus criou o homem à sua imagem e Deus é espírito, então o homem foi espírito. O que Deus fez? Fez o homem da terra, do pó da terra. Para quê? Para poder colocar aquele homem espírito no homem carne. Se você quiser ver o meu espírito, olhe em mim. Quem me vê a mim, vê meu espírito. Porque não tem jeito de você ver meu espírito. Você só vê meu espírito porque estamos aqui, vê o seu espírito, você está aí se movendo, andando, vivendo, respirando, vê seu espírito. Então Deus não ia ficar para trás, irmãos. Deus também era espírito. Mas o que ele fez lá primeiro, irmão Brando diz isso antes do homem, antes de criar o ar, isso lá atrás, ele trouxe primeiro a criação do seu pequeno corpo em formato de logos, da luz. E depois disto, ele veio e manifestou em carne. Aquela luz, que agora já podia ser visto. Você quer ver Deus? Olhava no logos. Quer ver Deus? Olha na coluna de fogo sobre Israel. Quer ver Deus? Olha na coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Mas o que Deus fez? Você quer ver Deus? Aí Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Se ele veio da eternidade, por isso que é conhecido como Filho, isto é longa a mensagem,
Por isso é conhecido como filho. Ele vem da eternidade, mas vem para manifestar, para ser visível, para mostrar o Pai. Irmão Branham clareia tudo isso. Laodiceia 56 diz: o Filho não veio para manifestar a si próprio, mas veio para manifestar e fazer conhecido o Pai. Por quê? Porque o Pai é Espírito. O Filho você já vê, nasceu, é o Filho. Mas agora ele revela o Pai. E você vê que não pôde ficar aquele corpo na tumba, teve que ressuscitar. Era um corpo especial, sofredor, sangrou, mas pagou o preço do nosso pecado. E é um corpo especial. Onde você quer ver Deus, olha naquele corpo. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver Deus, Pai, fora. Você vai ver Cristo, e ali está Deus. Se você chegasse lá com aquela opinião, não, eu quero que o Senhor me mostre o Pai. Não, o Pai não é visto, o Pai é Espírito. Para o Pai ser visto, foi preciso desprender do próprio Pai aquele Logos, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos vê-lo, adorá-lo, senti-lo, ter companheirismo com Ele. Deus fez isso. Por isso, condescender é descer. Ele vem descendo da eternidade para se manifestar diante das pessoas, para mostrar quem é Ele. Eu e o Pai somos um. Vamos prosseguir mais um pouco. O próprio Deus, a Bíblia diz, somos salvos pelo sangue de Deus. Irmão Branham pega a Bíblia para provar isto. Somos salvos pelo sangue de Deus. Nós não somos salvos pelo sangue de um filho. Nós não somos salvos pelo sangue de um homem, como eles dizem que Jesus foi apenas um homem. Nós não somos salvos pelo sangue de um homem. É a Bíblia que diz, somos salvos pelo sangue de Deus. O próprio Deus, não uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, a pessoa, o próprio Deus, grande Jeová, fez sombra sobre Maria, e o Criador, e criou tanto a célula de sangue, a vida, como também o óvulo. Amém. Agora, esta é a revelação que o irmão Branham sempre teve, e hoje as pessoas acabam cegando os outros, mas eu não duvido, quem já foi cegado, esperando o irmão Branham ressuscitar para revelar 7 selos, 7º selo, 3ª puxada, novo nome. Eles ficaram cegos, 40, 50 anos eles estão cegos e não conseguem ver esta revelação. Eles conseguiriam ver a revelação do que o profeta pregou? Não, eles não viram até hoje e não verão. Por isso eles também estão incluídos entre crer num Pai e num Filho à parte. Você deveria crer como a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. É assim que deve crer. Tem outro versículo que as pessoas sempre confundem, mas ela é claro. Se você já tem a revelação da deidade, São João 17:11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um, assim como nós. Como nós, o Filho revelando o Pai. Para que sejam um, assim como nós. Se eu disser, sou apenas um corpo, eu estou errado. Que isso é dizer, é batizar em nome de Jesus, só o corpo. Não, você tem que pôr o Espírito no corpo. Então, qual é o Espírito que está no corpo de Jesus? Era o Pai. Não era outro, era o Pai. São João 17,
verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quer dizer, a glória que o Pai deu ao Filho, o Filho deu para a igreja. Se o Filho não estiver na igreja, a igreja não tem glória. E se não tiver esse lugar onde o Pai deu toda a glória, se o Pai deu toda a glória porque ele estava naquele corpo, se o Filho dá toda a glória para a igreja porque ele está no corpo da igreja, senão ele ficaria sem a glória. Ele daria tudo para nós e ficaria sem. Entende? Isso é ver a deidade sendo uma unidade. Irmão Branham não cria na dualidade, na unicidade, mas ele pregou mensagens intituladas unidade. A unidade de um único Deus na sua igreja. E a mensagem unidade. É muito simples a mensagem do profeta. Jesus Cristo é a pessoa de Deus, porque é a pessoa Deus. Você tem que vê-lo ali. Isso está a 70 semanas de Daniel, o sexto para o propósito da visita de Gabriel a Daniel, pregado em 1961, parágrafo 110. O mistério de quem foi Jesus Cristo, não uma terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Você o vê como a pessoa Deus e a pessoa de Deus, porque não tem outra pessoa além dele. Por isso que Deus é a única pessoa, personalidade. Deus é uma personalidade. Deus não é duas ou três personalidades, como os trinitarianos é três personalidades. Os da mensagem dualistas da ressurreição isolada e outros, mensagem teólogo, eles são dualistas. Então eles creem numa dualidade, que é o Pai e um Filho à parte. Mas aqui está, irmão Branham, esclarecendo. Todos esses outros mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste livro, e será revelado à geração do tempo do fim, que era a geração que ele estava vivendo. Não é de se admirar que não posso entender, porque você não cacareja junto com eles, porque há um poder e uma visão atrás disto, uma palavra de Deus que tem sido revelada para pôr a igreja em ordem para o rápido ir ao lar. Amém. Ele é o pleno Deus manifestado. Cristo é o mistério de Deus revelado, 232. Eu vou ler só alguma parte do parágrafo. Sobre esta pedra, você sabe que ele estava falando de Pedro e a revelação. Sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, ele é o pleno Deus manifestado. Sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificarei minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Agora, isso aí é onde está edificada a igreja. Os irmãos têm que ver que uns estão edificados na Trindade esperando arrebatamento, outros edificados na dualidade esperando arrebatamento, dentro da mensagem. Outros edificados na unicidade, só Jesus, sem o Pai. Por isso que o irmão Branham diz, eu não creio assim. Jesus teve um Pai. Por quê? Porque senão seria só um homem. O Pai é o Espírito Santo. Por isso, o Pai estava refletido naquela pessoa humana.
você quer ver o Pai? Disse Jesus, olha em mim. Amém. Cristo é revelado em sua própria palavra, pregado em 1965, parágrafo 74. Observe, eu vou ler todo o parágrafo porque é melhor. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirado de três. Interpretar mal a Jesus Cristo sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de três. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E aí você vê que os que crê na dualidade dentro da mensagem, que são da ressurreição isolada, eu quero deixar bem claro, porque o povo tem que entender isto. Eles já têm uma mensagem errada, esperando irmão Branham para revelar. E tem outra mensagem errada. Eles não crêem na deidade. Eles pregam uma deidade com Jesus sendo a segunda pessoa. O Pai é o Pai, é o Todo-Poderoso. Jesus é o homem, só o homem. E aí está errado. De um lado você vai ver, é o Pai, é Espírito, do outro lado, Jesus é o corpo. Mas você não pode separar o Pai do Filho. Você pode separar justificação de santificação, diz o irmão Branham, mas não pode separar o Pai do Filho. Porque a justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo concordam em um. Mas a palavra, o Pai e o Espírito Santo são um. Amém? Aí está em 1 João 5, verso 11 em diante. É bom você ler. Estas coisas é para clarear mais a mente sobre o Deus que você crê. Se você crê no Deus errado, ele diz, se você interpreta mal a Jesus Cristo, você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. Gente, é isso que eles fazem. Vocês que creem que Jesus é apenas homem, você está fazendo dele a segunda pessoa da divindade, sendo o Pai a primeira. Não deixa, crentes, o povo te enganar. Já é tempo de ter a mente aberta para a revelação da palavra nesse dia. Amém? Amém. E para fazer isto, quando você faz dele a segunda pessoa da divindade, você faria uma confusão com toda a Escritura. O parágrafo 76. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia, dele mesmo não ser Deus, o faz ser a segunda pessoa. Se vocês interpretam errado Jesus Cristo na Bíblia, dele não ser Deus, dele ser um homem apenas, você está fazendo de Jesus a segunda pessoa, ou um Deus tirado de três. Isto contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isto quebraria o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Amém. Porque mesmo não crendo e chamando Jesus de homem, a Bíblia continua dizendo que ele é Deus. Então você que crê diferente, tem que saber que está colocando mais um Deus, onde a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Aquele Deus do Velho Testamento, é como o irmão Branham diz, está tudo aí nesse parágrafo 56 da Laodiceia. Eu nem trouxe ele, mas a gente leu ele para ver. Irmão Branham diz, o Jeová do Velho Testamento é uma afirmativa, gente. É Jesus Cristo do Novo Testamento. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não, o Jeová é o Pai. Você vai brigar com a Bíblia. E irmão Branham falou assim, porque é a revelação, só um profeta tem revelação, porque vocês estão sem revelação da deidade, porque vocês estão aliados a teólogos.
teólogos das denominações, teólogos da mensagem. Vocês têm que se aliar à palavra, ao profeta. O profeta nunca pregou isso. O profeta, a mensagem dele foi clara. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Outra, a mensagem clara que ele pregou. O título golpeia todos que têm Jesus como a segunda pessoa, ou como uma pessoa à parte do Pai, ou como um homem só. Só o título. A deidade de Jesus Cristo. Só o título. Você não precisa nem ler lá dentro. A deidade de Jesus Cristo. Já está esclarecendo para você que ele é Deus. E que não tem outro Deus além dele. É que para Deus morrer, Deus teve que se tornar filho. Ele teve que criar um corpo para ele mesmo. Para ele poder morrer no corpo, na carne, porque Deus é espírito. Deus não morre. Mas precisava de morrer. E ele não podia mandar um filho. Um filho não tinha culpa. Era ele que estava tomando toda a carga sobre si. Porque era ele quem tinha atributos para se expressar. Não era um filho que tinha atributos de salvador, de curador para expressar. Não, era o pai que tinha atributos, pensamentos em si, de expressar esses pensamentos, esses atributos e se tornar material. Então quem tinha que pagar o preço era ele. Se o homem caiu lá no princípio, ele deu um cordeiro substitutivo para que depois ele fosse aquele cordeiro que viesse morrer. Mas ele não podia fazer isso lá atrás. Primeiro ele deu um cordeiro, substituto do homem. O homem devia morrer, mas o cordeiro morre no lugar do homem. O homem devia morrer, mas o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu no nosso lugar. Amém. Bem, vamos mais um pouquinho. Isso aqui é leitinho, mas é muito bom. De vez em quando você tomar um copo de leite, com Toddy, com farinha láctea, né? Isso faz bem. Faz bem. Vai te engordar um pouco, mas faz bem. Certo? É porque eu gosto, eu falo para você. Você vai acabar engordando. Então eu já vou te esclarecer que é melhor. São coisas boas. E agora estamos na era do olho, porque já vivemos as demais eras anteriores. Já vivemos a era do pé, da coxa, dos ombros. O pé, Lutero, a coxa, Wesley, os ombros pentecostais. Ele diz, agora estamos na era do olho, que ele estava falando do profeta só. A era do olho. E agora o próximo é ele mesmo vindo, vendo, profético. Essas coisas têm que ser gravadas. Jesus Cristo, ele era Deus e somente Deus. Essa é a expressão do irmão Branham. Eu tenho só que expressar o meu dever como ministério da noiva, com o meu livrinho e repetir. Repetindo. Não precisa falar nada diferente. Repete. Então eu estou repetindo. Cada coisa dessa daqui é que eu estou repetindo o que disse o irmão Branham. O Desvelar de Deus, pregado em 1964, parágrafo 78. Ele diz, isto é, ele mudou a si mesmo. Ele derramou-se em outra máscara, em outra forma. Não que outra pessoa saiu dele, chamada Espírito Santo, mas isto era ele mesmo. Você compreendeu isso? Acho que o irmão Branco perguntava, você compreendeu? E muitas vezes a gente pergunta, você compreendeu? Mas é tão difícil as pessoas talvez compreender. Você compreendeu isto? Ele diz aqui, Deus, ele mesmo derramando-se nas pessoas, Cristo em você. Quão bonito, quão maravilhoso é pensar Deus derramando a si mesmo no ser humano, no crente, derramando. Esta era uma parte de seu drama, fazer assim. Era um atributo seu. Eu quero me derramar no povo. Mas para derramar no povo, ele precisava pagar o pecado do povo, a dívida do povo primeiro. E para pagar a dívida do povo, ele teve que gerar um corpo para ele mesmo morrer. Aí depois que ele morreu,
Ele veio no dia de Pentecoste, já tinha pago a dívida do povo. Vou repetir, esta era uma parte do seu drama, fazer assim. Deus, toda a plenitude, toda a divindade, estava corporalmente nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus e somente Deus. Desvelar 78. Não uma terceira pessoa, ou segunda pessoa, ou primeira pessoa, mas a pessoa, Deus velado em carne humana. Era difícil para as pessoas crer. Você sabe que o judeu não creu, porque aquilo era demais naquele dia também. Hoje nós chamarmos que Deus veio em carne num profeta, isso é demais também. É Deus num homem. Um homem é pecador. Agora eles olhavam para Jesus lá atrás, eles não olhavam para Jesus Deus, eles olhavam para Jesus filho de Maria, de José, é isso que eles olhavam. Eles não tinham revelação de que ele veio por obra e graça do Espírito Santo. É como eles escutam essa pregação, eles escutam essa pregação como se fosse formada por nós, carnal, pela Maria, pela igreja de Franca. Mas não, isso daqui é obra do Espírito Santo. Nós engravidamos do Espírito Santo. E eles não podiam crer que aquele menino era uma geração do Espírito Santo. É como o povo hoje não pode crer que essa mensagem que pregamos é uma geração do Espírito Santo. Não é nossa. O Espírito Santo nos cobriu. O que nós temos é o livrinho. Comemos o livrinho. O Espírito Santo, que é o autor do livrinho, nos cobriu. A virtude do Altíssimo nos cobriu. E o que está dentro, gerado, não é nosso, não é de Franca, não é dos Estados Unidos, não é do Brasil, não é da América, não é de lugar algum, é de Deus. Ele era tanto filho como Deus. Ficasse pensando, não, ele é só filho. Não, aí seria outra pessoa. Irmão Branham diz, ele era tanto filho como Deus. O testemunho de uma verdadeira testemunha, pregado em 1961, 123. Aquilo confirmou cada afirmação que ele houvera feito, de que ele era o Filho de Deus. Ele era mais do que o Filho de Deus. Ele era tanto Filho como Deus. Irmãos, essas coisas a gente não... Se a pessoa bem, se fosse para nós inventar umas coisas dessas, não tem jeito de inventar isso aqui. É muito profundo. A gente não dá conta, o povo não dá conta de crer, quanto mais de inventar. Ele era tanto filho como Deus. Ele era o tabernáculo de Deus, porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder como esse. Como você diz que Jesus é outra pessoa além do Pai, irmão Branham está dizendo que uma segunda pessoa não podia fazer isso, porque não teria poder como esse daqui, ó. Necessitava do próprio Deus para chamar de volta a vida de um homem que havia estado morto e enterrado 4 dias. Suas próprias obras testificam de cada afirmação que ele fez. Ele era Deus. É muito simples, né? É simples a nós que cremos. Mas é uma confusão falar que ele é uma outra pessoa à parte do Pai. Como os trinitarianos têm. Quer dizer, a mesma doutrina que o irmão Branham veio tirar nós da trindade e nos dar a deidade, o povo da mensagem não conseguiu voltar para a trindade, mas voltou para a dualidade. Eles não conseguiram, eles disseram, não, 3 pessoas não, mas 2 sim. O testemunho de Jeová é desse jeito. 3 não, mas é 2. Eles brigam, vai na porta da sua casa e quer te ensinar que é 2. Se é 2, você fica para lá com 2, que eu creio num só. Aí mas o irmão Branham diz que Deus também não é como o seu dedo. Por certo, tem que haver algo dentro. Tem que haver algo dentro. Você tem que ter o Pai, que é Espírito, trabalhando dentro, para poder formar este um. Sempre você vai dizer é um só Deus. Não tem jeito de você dizer, é um Deus e um Filho. Não. Esse Filho, ele era Deus. Deus foi tanto Filho como Deus, que nós lemos aqui.
Mais um pouquinho, para nós já estamos quase encerrando. Mas é bom estas leituras. Olhe sempre para Jesus. 163. Muitos de vocês que alegam ter o Espírito Santo, olham e veem a segunda pessoa da Trindade. Olha o que o irmão Branham disse. Muitos de vocês que alegam ter o Espírito Santo. E eles não dizem que tem o Espírito do diabo. Eles têm o Espírito Santo. Mas quando eles olham e veem a segunda pessoa da Trindade, quando ela não é nem mesmo mencionada na Bíblia. Não existe tal coisa, a palavra Trindade não está nem sequer na capa da Bíblia. Mas mesmo assim, quando você olha para Jesus, você o considera como a terceira pessoa ou a segunda pessoa de uma Trindade. E esta é a razão pela qual você não chega a parte alguma. Você sabe o que lê, o que ele disse? Eu sou Deus e não há outro além de mim. Deveria ser o suficiente para o povo, não é? Deus, o único que poderia morrer para salvar o pecador. Irmãos, um filho não poderia morrer para nos salvar. Um filho. Isso é claro, irmão Branham diz, a revelação de Jesus Cristo 100, quando a notícia chegou no céu de que o filho Adão tinha pecado. Mandou Deus a um anjo? Não. Mandou a ele um filho? Diz, não, ele mesmo veio. Eu sei que tem gente que diz assim, você está contra a Escritura e Branham foi contra a Escritura, porque Deus enviou seu filho. Mas o filho que Deus enviou estava nele, ele estava nele. Por isso foi ele mesmo descendo para salvar. Filho é algo criado. Filho não pode ser eterno. Você tem que ver isto. Por isso morreu. Mas quem estava dentro era o Pai, era o Eterno. O Eterno não podia morrer, mas tinha que gerar um corpo, um filho, que fazia parte dele. Se for eu e meu filho, somos duas pessoas. Eu e meu filho. Porque eu sou humano, eu gero outro filho com as características minhas, e nós somos duas pessoas. Mas o Pai e o Filho não é assim. O Pai é Espírito. E o Pai gerou um corpo só para ele viver naquele corpo, morrer naquele corpo, ser visto naquele corpo, ser o tudo naquele corpo, porque ele deu tudo para aquele corpo. Toda a glória ele deu para aquele corpo. Porque era aquele corpo que revelava, que manifestava, que fazia conhecido o Deus eterno, o invisível. Amém. Aí se torna uma só pessoa, o Pai e o Filho. Eu e meu filho tornamos duas pessoas, porque nós somos dois humanos e nós temos que concordar nas coisas. Mas o Pai e o Filho não concordam, eles são um. Eu e o Pai somos um. Não concordamos. Se fosse concordar num, aí seria dois. Porque duas pessoas concordam. Mas quando você vê a unidade simples de Deus, o Pai no Filho, ele diz, somos um. Eu e o Pai somos um. Aí não tem concordância, porque são um. Para concordar, você tem que ter marido e mulher, você tem que ser pai e filho humano, mas o Pai dos Espíritos com o Filho não concorda, são. Amém? Estão entendendo? Dá para entender? Eles não concordam, eles são um. Esta é a unidade. O Pai no Filho. Aí tudo que o Filho ia fazer, diz, o Filho não faz nada sem que o Pai o mostre. Tem que ser desse jeito. Porque o Filho é a carne, é o corpo de fora. Aí o que o Pai mostrava, o Pai mostrou Lázaro ressurreto, e foi lá e chamou Lázaro. Estava fedendo, o nariz já tinha caído, estava cheio de bicho. Ele, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Para desatar, ele diz, desatai-o. Tem hora que você quer que Deus até desata a gente. Deus podia desatar as pessoas, não. Ele diz,
Lázaro, vem para fora. Aí ele olhou para eles e disse, desatai-o e deixai-o ir. Por que Jesus não desatou? Olha, não basta ressuscitar. Você quer, de primeiro você sabe que amarrava assim, amarrava os pés, amarrava as mãos. Então, o defunto estava mostrando que era defunto mesmo. Amarrado, mãos, pés, cabeça. Aí Jesus diz, desatai-o. Tira essas ataduras dele. Não está escrito lá na Bíblia assim, o que eu estou falando. Tira as ataduras da cabeça dele, para segurar o queixo dele. Tira as ataduras da mão dele, tira as ataduras do pé, para não ficar aberto. Amarrava. Você tem medo? Hoje a coisa está pior, hoje eles passam cola. Espero que quando a gente morrer, morreu. Morreu mesmo. Porque eu vou te falar, hoje eles colam, você vê, tá bonitinho. De primeiro você viu os defuntos, o nariz cheio de algodão. Hoje não, defunto é bonito. A boca, de primeiro você viu um defunto amarrado que lenço assim. Hoje não. Você, que bonito, né? Ele nem abriu a boca. Você, quem vai abrir a boca? Até nós, os vivos, se eles fizerem o que faz com o defunto, não abre a boca mais nunca. Certo? Vamos terminando, irmãos? Eu gosto dessas coisas. A gente sorri porque faz parte também, nós somos humanos, né? Tem que ver isso. Reprovação por causa da palavra 223. Porém, recordem, ele deve suportar a provação da morte. Deus, quem não pode morrer, e o único que poderia morrer para salvar um pecador. Que coisa, é só crer no profeta. Deus, que não pode morrer, mas o único que poderia morrer, é o único que poderia morrer para salvar o pecador. E ele não pode morrer porque é espírito, mas o único que poderia morrer, filho, carne, que era a pessoa Deus, não era o Espírito Deus. O que morreu não foi o Espírito Deus, o que morreu foi a pessoa, o homem. Mas logo foi levantado no terceiro dia. Amém? Amém. Aí Shalom, pregada em 1964, parágrafo 7. Não uma terceira pessoa, segunda pessoa, ele era a pessoa Deus. Está aqui. Jesus, nenhum homem tem visto Deus a qualquer tempo, mas o único gerado do Pai o tem declarado. Veio, em outras palavras, Deus é identificado. A pessoa de Deus foi identificada no corpo, o Senhor Jesus Cristo. Então ele foi expressado na imagem de Deus, ou Deus expressando ele mesmo através de uma imagem, que é o homem, que é Jesus, que é o Filho. Vem, através de um homem, uma imagem, homem, Deus expressando a si mesmo a nós. E ele era Deus, não uma terceira pessoa ou segunda pessoa, ele era a pessoa Deus. Ele mesmo era Deus, identificando a si mesmo para que então pudéssemos segui-lo. Amém? Eu e o Pai somos um. Não tem nenhuma dificuldade. Agora, você quer crer nele como três pessoas? Continue crendo. Você quer crer nele como segunda pessoa? Continue crendo. Mas você tem que saber que não é verdade. Você está crendo uma mentira. Você tem que crer nele como ele é. Irmão Branham dizia, eu creio nele como ele é. E eu tenho que dizer a mesma coisa. Eu creio nele, em Deus, como ele é. Ele é a única pessoa da divindade. Não tem mais do que uma pessoa na divindade. E aquela mulher que dizia para o irmão Branham, eu tenho uma coisa contra você, você enaltece muito Jesus. Aí o irmão Branham disse, espero que seja só isso que ele tenha contra mim. Mas se ele, diz o irmão Branham, se Jesus Cristo
não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Para falar isso, você tem que ter revelação, você tem que ser profeta. Se Jesus Cristo não foi Deus, ele foi o maior obstáculo que o mundo já teve, o maior enganador que o mundo já teve. E nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, o único Deus. Deus Espírito se tornou carne e chamou Jesus Cristo para que, depois que ele morresse na carne, voltasse a Espírito outra vez e viesse no dia de Pentecostes e derramasse na igreja. Não foi derramado uma terceira pessoa na igreja, foi derramado o Pai. O Espírito Santo é o Pai, já com o trabalho feito, o sacrifício pronto, o perdão dos pecados, já derrama sobre o crente. Porque ele pode derramar sobre nós e entrar dentro de nós? Porque ele já tem uma oferta de sangue para nos purificar, para nos limpar. Porque nós, nenhuma santidade faria trazer Deus a nós. Nenhuma santidade, nenhuma oração traria Deus a nós. É Deus que veio a nós porque ele fez uma oferta de sangue para apagar nossos pecados. Senhor Deus, continue nos ajudando, Senhor. Cremos que a mensagem é muito simples, mas, como diz o seu profeta, é a revelação mais importante de toda a Bíblia. Jesus Cristo é Deus. Laodiceia 56. Como o Senhor deixou isto claro para nós através do seu profeta, hoje nós não temos que inventar mensagem, nós não temos que fabricar, manufaturar mensagem, nós temos só que repetir o que o seu profeta pregou, porque esse é o ministério da noiva, é o ministério de João, que comeu o livrinho. Então, que eu possa cada dia, Senhor, estar só repetindo o que o seu profeta pregou. Isto é o suficiente para que o povo tenha luz para o rapto nesse tempo final. E aqueles mistérios que o Senhor diz para o seu profeta, não diga a ninguém, então o Senhor diz agora para a noiva, para João, come o livrinho e diga agora, diga, profetize outra vez. Então estamos aqui para fazer claro estas coisas, juntamente com esta igreja visível e invisível. Nós cremos no poder do Senhor Jesus Cristo, que veio em carne humana nos salvar. É Deus em carne humana, é o grande eterno, o grande ser eterno, o Espírito eterno se materializou. Como diz o seu profeta, que Deus cancelou a si mesmo de Deus e se tornou filho para pagar a dívida do pecado. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Milagre, Senhor, milagre, Senhor, milagre, Senhor, do teu amor.